Os ângulos pintados em azul e em vermelho são chamados de correspondentes e são iguais. Recordando, dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um são semirretas opostas aos lados do outro. Veja a figura. A e C são ângulos opostos pelo vértice. B e D são ângulos opostos pelo vértice. Um bom exemplo é essa atividade que eu retirei do Khan Academy. Eu tenho duas retas paralelas, que são essas que você vê uma ao lado da outra. Tenho a transversal, que foi essa que cortou as duas ao meio. E agora, o que eu tenho? Eu tenho um ângulo em verde e um em azul. Eles são iguais. Então, se um vale 131, o outro também. Acertei a questão? Será? Acertei, muito bem. Então, quando eu falo do Khan Academy, eu tenho a possibilidade de ver se eu acertei na minha pontuação. Agora, eu tenho 3 exemplos, que são os que nós vamos exercitar agora, ok? Eu mesma desenhei para ficar melhor. Eu tenho aqui duas retas paralelas, R e S, cortadas por uma transversal. O que eu vou fazer agora? Eu pintei aqui em azul o ângulo, 3 meios de Y, ou 3Y sobre 2. Vou pintar o seu oposto da mesma cor em azul, para poder comparar e ver que eles são opostos e, consequentemente, têm a mesma medida. Lá embaixo, a outra reta paralela determinou outros dois ângulos com a mesma medida. Então, se eu tenho aí 3y sobre 2 igual a 135. Na hora de resolver, eu vou montar uma equação. Então, eu falei que eu tinha 3y sobre 2, ou dividido por 2. Eu vou dizer que essa medida é exatamente igual a um ângulo de 135 graus, ok? Eu vou passar o 2, que estava dividindo, para o outro lado multiplicando. Vou encontrar o valor de 3y igual a 270. Depois eu vou pegar esse 3 que está multiplicando, vou passar ele para o outro lado dividindo. Estou resolvendo apenas a equação, achei o valor de y igual a 90, certo? Agora eu preciso encontrar as outras medidas que estão faltando, certo? Então, vou pintar os ângulos opostos em vermelho. Estou pintando nas duas retas paralelas para que eu possa perceber. Olhei, observei, eu tenho um 45 pintado de vermelho, um X também. Achei que o X vale 45, então no final encontrei X e Y. Aqui uma pequena revisão dos chamados ângulos alternos internos e externos. Eu selecionei aqui um outro exemplo de retas paralelas cortadas por transversais. Nesse caso, eu coloquei aqui as 3 medidas 5y mais 90 mais o 60. A soma desses 3 ângulos é igual a 180 graus ou meia circunferência. Montei a equação, vou apenas somar os valores dos ângulos, 90 mais 60. E na linha de baixo, eu vou calcular a diferença. Então, eu preciso encontrar o valor do y? Preciso. Vou passar todos os termos para o outro lado, vou fazendo a operação inversa, até encontrar que o valor do meu y é igual a 6. Eu preciso encontrar o valor do y nessa situação? Se for só isso, acabei o exercício. Após o estudo destes exemplos, nós concluímos a aula de hoje e na próxima continuaremos, ok? Um beijão, até a próxima!